Grávida de 7 meses, ela reencontrou a ex-sogra no shopping. E um detalhe no pescoço dela revelou um segredo chocante. O ar-condicionado do shopping center parecia uma bênção gelada contra o calor úmido que castigava a cidade naquele início de tarde. Camila, com a mão pousada sobre a curva proeminente de sua barriga de 7 meses, caminhava com a lentidão que a gravidez impunha, os olhos atentos às vitrines coloridas das lojas infantis. A missão era simples, quase um ritual de passagem. Encontrar os primeiros itens para o enxoval de seu filho. Um berço, talvez umas roupinhas de algodão, algo que ela pudesse pagar com seu salário de secretária. Uma pequena conquista para celebrar a nova vida que estava construindo sozinha. Era para ser uma manhã de paz, um momento de conexão silenciosa com o bebê que se mexia dentro dela, uma trégua das angústias que a assombravam há meses. Mas o destino, com sua ironia cruel, reservava-lhe uma emboscada. Ao passar em frente a uma joalheria de fachada imponente, cujas luzes faziam diamantes e ouro cintilarem como estrelas aprisionadas, seu coração falhou uma batida. O ar fugiu de seus pulmões. Saindo da loja, com uma sacola de veludo na mão e um sorriso de satisfação nos lábios, estava Dona Lúcia, sua ex-sogra. Ao seu lado, uma amiga de cabelos impecavelmente penteados ria de algo que ela dizia. Mas não foi a presença dela que paralisou Camila. Foi o que adornava seu pescoço. Reluzindo sob a iluminação artificial, um colar de ouro antigo, com um delicado pingente em forma de camafeu, repousava sobre a pele dela como se sempre lhe pertencesse. Camila conhecia cada detalhe daquela peça, o fecho artesanal, o leve desgaste na corrente, o perfil da dama esculpida no pingente. Era o colar de sua avó materna, uma herança de família que havia desaparecido misteriosamente de sua casa meses antes, pouco antes de seu mundo desmoronar. Aquele colar não era apenas uma joia, fora o estopim, a faísca que incendiou as ruínas de seu casamento. A visão daquela peça, usada com tanta displicência e orgulho pela mulher que a havia humilhado, foi como um soco no estômago. O mundo ao redor de Camila pareceu girar em câmera lenta. O som das conversas, a música ambiente do shopping, tudo se transformou em um zumbido distante. Uma onda de náusea a invadiu e ela instintivamente apertou o casaco fino contra o corpo, como se pudesse esconder a si mesma, esconder a gravidez, esconder a torrente de memórias dolorosas que a inundava. Por um instante, ela quis fugir, virar-se e correr para longe daquele brilho dourado que parecia zombar de sua dor. Mas seus pés, inchados e doloridos, estavam fincados no chão de mármore polido. Ela não conseguia se mover. Estava presa, hipnotizada pela imagem daquela joia que representava a maior das injustiças. Dona Lúcia, alheia à tempestade que se formava a poucos metros, continuou sua conversa animada, gesticulando de forma que o colar balançava, capturando a luz e lançando pequenos reflexos que feriam os olhos de Camila. Cada brilho era uma punhalada, reabrindo feridas que ela pensava estarem, se não curadas, ao menos cicatrizando. Naquele momento, sob as luzes frias do shopping, Camila não era mais apenas uma futura mãe, escolhendo um berço. Ela era, novamente, a mulher acusada, a esposa desacreditada, a vítima de um roubo que ninguém, especialmente o homem que ela amava, acreditou ter acontecido. Aquele colar em volta do pescoço de Dona Lúcia não era só metal e pedra. Era a prova viva da traição, da manipulação e da mentira que haviam destruído sua vida. E a forma como a ex-sogra o exibia, com a naturalidade de quem usa algo que lhe é de direito, era a mais cruel das provocações. Era uma declaração silenciosa de vitória, uma mensagem clara de que ela havia vencido. E Camila, perdido.
O bebê chutou forte, como se sentisse a angústia da mãe, e aquele movimento a trouxe de volta à realidade. A dor se transformou em uma chama fria de raiva. Ela não podia fugir. Não mais. Aquele brilho dourado no pescoço de Dona Lúcia funcionou como uma chave, destrancando um compartimento escuro e empoeirado na memória de Camila, um lugar onde ela havia aprisionado os meses mais sombrios de sua vida. A cena do shopping se dissolveu e ela foi transportada de volta para a sala de estar de sua antiga casa, o ar pesado com uma tensão que podia ser cortada com uma faca. A lembrança veio com uma clareza brutal, trazendo consigo o cheiro do desinfetante de lavanda que a empregada Maria usava e o som da chuva batendo contra as vidraças. Foi numa tarde cinzenta como aquela que o caos se instalou. Camila havia acabado de voltar de uma consulta médica, o coração ainda flutuando com a notícia da gravidez, um segredo que ela planejava compartilhar com Rodrigo naquela noite, num jantar especial. Mas ao entrar em seu quarto para guardar o pequeno baú de veludo, onde mantinha as joias da avó, encontrou-o revirado. O colar, os brincos de pérola, o anel com a pequena safira, tudo havia sumido. O pânico inicial deu lugar a uma busca frenética. Ela revirou gavetas, olhou debaixo da cama, vasculhou o closet, o coração martelando contra as costelas, num ritmo desesperado. As joias não eram valiosas apenas pelo ouro, mas pela história que carregavam. Eram o último elo físico com sua avó, a materialização de um amor que transcendia a morte. Quando Rodrigo chegou, encontrou-a em prantos, o quarto em desordem. Sua reação inicial foi de preocupação, mas a atmosfera mudou drasticamente quando Dona Lúcia, que por uma coincidência passava para uma visita, entrou em cena. Ao ouvir sobre o sumiço, a expressão de sua sogra não foi de surpresa, mas de uma calculada consternação. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma luz fria e analítica. Foi ela quem primeiro plantou a semente da dúvida. "Camila, querida, você tem andado tão esquecida ultimamente", disse ela, com uma voz falsamente aveludada. "Com essa gravidez, os hormônios, talvez você mesma tenha guardado em outro lugar e não se lembra." Camila negou veementemente. Ela sabia onde as guardava, sempre no mesmo lugar. A discussão que se seguiu foi o início do fim. Camila, com a intuição gritando, ousou sugerir que talvez alguém com acesso à casa pudesse ter pego. Seus olhos, sem querer, pousaram em Dona Lúcia, que frequentava a casa com uma liberdade que por vezes a incomodava. A reação da sogra foi imediata e teatral. Ela levou a mão ao peito, ofendida. "Você está me acusando, Camila? Depois de tudo que fiz por você?" A partir daquele ponto, Dona Lúcia assumiu o controle da narrativa. Com uma frieza cirúrgica, ela desviou qualquer suspeita de si mesma e a direcionou para a única outra pessoa vulnerável na casa. Maria, a empregada que trabalhava com eles há quase um ano. Uma mulher simples e honesta, cuja única falha era a lealdade. "Não quero ser injusta", disse Dona Lúcia, com o tom de quem está sendo a mais justa das pessoas. "Mas... e a Maria? Ela não andava reclamando de dívidas outro dia?" A acusação era infundada e cruel. Maria, quando confrontada, chorou. Negou com a força de quem defende a própria alma, seus olhos marejados, transmitindo uma verdade que só Camila parecia enxergar. "Dona Camila, pelo amor de Deus, eu nunca faria isso. Eu vi a senhora crescer, eu jamais tocaria no que é seu", ela implorou. Mas a semente do veneno já havia sido plantada na mente de Rodrigo. Pressionado pela mãe, dividido entre a esposa em prantos e a figura materna que ele sempre venerou, Rodrigo optou pelo caminho de menor resistência. Ele não queria acreditar que a mãe fosse uma ladra, e a alternativa, culpar a empregada, parecia mais palatável, mais fácil.
Maria foi demitida no dia seguinte, saindo pela porta dos fundos com uma pequena caixa de papelão e a dignidade em frangalhos. Camila sentiu-se cúmplice de uma injustiça terrível, mas sua voz havia sido silenciada pela autoridade de sua sogra e pela hesitação de seu marido. Aquele episódio abriu uma fissura no casamento, e Dona Lúcia, percebendo a oportunidade, começou a trabalhar nela com a paciência de uma artesã do mal. Ela passou a minar a credibilidade de Camila de forma sistemática. Comentários casuais sobre seu esquecimento e sua emotividade excessiva tornaram-se frequentes. Ela está paranoica, meu filho. Essa gravidez está mexendo com a cabeça dela. Ela sussurrava para Rodrigo em conversas privadas. A manipulação atingiu um novo patamar quando Dona Lúcia, usando sua vasta rede de contatos, conseguiu que um psicólogo de sua confiança emitisse laudos discretos, mas devastadores. Os documentos que Rodrigo viu acidentalmente sobre a mesa da mãe não diagnosticavam uma doença mental grave, mas insinuavam um quadro de instabilidade emocional, ansiedade e tendências a criar fantasias. Sugeriam que Camila não estava em plenas condições de tomar decisões importantes, que precisava de apoio e supervisão. E nas entrelinhas, a mensagem era clara. Ela não era apta para ser mãe. Essa teia de mentiras foi sufocando o amor que ainda existia. Rodrigo, um homem bom, mas fraco, começou a ver a esposa através do filtro distorcido criado por sua mãe. As preocupações genuínas de Camila sobre o roubo e a injustiça cometida contra Maria eram agora interpretadas como sintomas de sua paranoia, suas lágrimas como prova de seu desequilíbrio. Ele a amava. Amava a ideia do filho que estava a caminho, mas o veneno da dúvida corroía seus sentimentos. Ele se sentia exausto dos conflitos, da tensão constante. A paz que ele tanto almejava parecia impossível ao lado da mulher que sua mãe pintava como um poço de problemas. A conversa final foi num fim de tarde, o sol poente lançando sombras longas pelo apartamento. Rodrigo, com os olhos baixos, evitando o olhar de Camila, proferiu a sentença. "Eu acho que precisamos de um tempo", ele disse, as palavras saindo com dificuldade. "Um tempo para você se acalmar, para a gente pensar." Ele já tinha a solução, provavelmente sugerida pela mãe. Um pequeno apartamento alugado no nome dela, um lugar para onde Camila poderia ir, até as coisas se ajeitarem. Não era um pedido, era uma ordem velada. Foi a humilhação final, expulsa do próprio lar, grávida, desacreditada pelo homem que jurou protegê-la. Ela arrumou uma mala, o silêncio da casa quebrando apenas por seus soluços contidos. Ao sair, olhou para trás e viu Rodrigo parado na porta, o rosto uma máscara de confusão e dor. Ele não a impediu. Meses se passaram. Meses de solidão, de consultas médicas solitárias, de noites insones no apartamento impessoal. A comunicação com Rodrigo era esporádica, sempre mediada pela sombra de Dona Lúcia. E então, um dia, durante uma rara ligação, ele mencionou de passagem algo que a deixou perplexa. "Sabe que é engraçado? Mamãe recontratou a Maria. Disse que sentia falta dela, que talvez tenha sido injusta." Rodrigo achou estranho, mas não questionou. Para ele, era apenas mais uma das excentricidades de sua mãe. Para Camila, no entanto, aquela informação foi como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava em lugar nenhum. Por que recontratar a mulher que ela mesma acusou de roubo? A não ser que a acusação nunca tivesse sido real. A não ser que fosse apenas uma peça no tabuleiro de um jogo muito maior. E agora, ali, no meio do shopping, a peça final se encaixava com um clique audível. O colar. A prova irrefutável que desmascarava todo o teatro. Dona Lúcia não apenas havia roubado suas joias, ela havia roubado sua paz, sua reputação, seu casamento e, por pouco, sua sanidade.
Ela havia orquestrado cada passo daquele calvário com uma crueldade que Camila jamais imaginou ser possível. A raiva que sentiu antes deu lugar a uma clareza gelada. A dor ainda estava lá, profunda e latejante, mas agora havia algo mais. Havia um propósito. A verdade não estava mais enterrada. Estava ali, brilhando no pescoço de sua ex-sogra, esperando para ser exposta. O bebê se mexeu de novo, um lembrete gentil, mas firme, de que ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Estava lutando por ele, pela história dele, pelo direito dele de nascer em um mundo onde sua mãe não era uma louca, mas uma mulher que foi injustiçada e que finalmente estava pronta para lutar. O zumbido em seus ouvidos cessou. O mundo voltou a ter foco. Camila respirou fundo. O ar frio do shopping enchendo seus pulmões com uma nova determinação. Ela não ia confrontá-la ali. Não. A vingança, ela percebeu, não era um prato que se come frio. Era um banquete que se prepara meticulosamente. O caminho do shopping até o apartamento de Renata foi percorrido em um transe. Camila não se lembrava de ter atravessado as ruas, de ter esperado o semáforo, de ter subido os 3 lances de escada até a porta de sua melhor amiga. Sua mente estava em outro lugar, presa à imagem daquele colar, à risada displicente de Dona Lúcia, ao peso esmagador da injustiça que agora se revelava em toda a sua extensão monstruosa. Quando Renata abriu a porta, encontrou uma Camila pálida, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Não precisou de muitas palavras. A urgência no rosto da amiga era um alarme silencioso. — Cami, o que foi? O bebê? Você está bem? Renata perguntou, puxando-a para dentro e guiando-a até o sofá macio. Camila desabou no estofado, as palavras presas na garganta. Ela apenas balançou a cabeça, as lágrimas que segurou com tanta força no shopping finalmente transbordando, quentes e amargas. Renata, sua amiga desde os tempos de colégio, a rocha em meio a todas as suas tempestades, sentou-se ao seu lado, envolvendo-a em um abraço protetor. Ela esperou, com a paciência que só a amizade verdadeira conhece, até que os soluços de Camila diminuíssem e se transformassem em um tremor exausto. — Eu a vi, Camila sussurrou a voz rouca. — Renata, eu vi a Dona Lúcia. E ela estava usando o colar da minha avó. Renata franziu a testa, a confusão inicial dando lugar a uma compreensão sombria. Ela havia sido a confidente de Camila durante todo o processo doloroso do desaparecimento das joias e da subsequente destruição de seu casamento. Ela nunca havia acreditado na culpa de Maria e sempre suspeitou da índole de Dona Lúcia, mas não tinha como provar. — Você tem certeza, Cami? Certeza absoluta? — Certeza. Camila riu, um som sem alegria. — eu saberia reconhecer aquele colar no escuro. O jeito que a corrente se torce perto do fecho, o pequeno arranhão na lateral do camafeu. Era ele. Ela o usava como se fosse um troféu, rindo. Ela estava rindo. A dor na voz de Camila se transformou em uma fúria fria. A tristeza deu lugar a uma determinação de aço. Ela não roubou só as joias, ela roubou a minha vida. Ela me fez parecer louca para o Rodrigo, para todo mundo. Ela destruiu meu casamento, me tirou da minha casa grávida. E tudo por quê? Por ganância? Por poder? Renata segurou as mãos da amiga, seus próprios olhos brilhando com indignação. Aquela mulher é um demônio, mas agora ela cometeu um erro estúpido e arrogante. E nós vamos fazê-la pagar por isso. Naquela tarde, no pequeno apartamento de Renata, entre xícaras de chá de camomila e o cheiro de bolo de fubá que assava no forno, a dor se transformou em estratégia. A tristeza virou um plano de batalha. Elas não podiam simplesmente confrontar Dona Lúcia. A palavra de Camila, a ex-nora desequilibrada, contra a da matriarca rica e respeitada da cidade, não valeria nada. Elas precisavam de mais. Precisavam de provas.
Provas tão claras, tão irrefutáveis, que nem mesmo Rodrigo, com sua lealdade cega à mãe, pudesse negar. Precisamos de fotos, disse Renata, sua mente prática já trabalhando a todo vapor. Não apenas uma, várias, em lugares diferentes, com roupas diferentes. Precisamos mostrar que não foi um uso casual, mas que ela se apropriou da peça. E não só do colar. Você disse que outras joias sumiram, certo? Camila assentiu, a mente clareando. Os brincos de pérola que vovó usou no casamento, e um anel de safira pequeno que ela me deu quando fiz 15 anos. Ótimo, vamos caçar, declarou Renata com um brilho perigoso nos olhos. Vamos nos tornar as piores paparazzi que aquela bruxa já viu. O plano foi posto em ação no dia seguinte. Renata, que trabalhava como fotógrafa freelancer, tinha o equipamento perfeito, uma câmera profissional com uma lente de longo alcance. A primeira oportunidade surgiu 2 dias depois. Uma nota na coluna social do jornal local anunciava um almoço beneficente no clube mais exclusivo da cidade. Um evento que Dona Lúcia, com sua necessidade de manter as aparências de grande dama caridosa, certamente não perderia. Camila sentiu um nó no estômago, só de pensar em chegar perto daquele ambiente, mas Renata foi firme. Você não precisa entrar, fique no carro, eu cuido do resto. Elas estacionaram do outro lado da rua, em um local com visão privilegiada da entrada do clube. Camila, com o coração aos saltos, encolheu-se no banco do passageiro. Meia hora depois, o carro de luxo de Dona Lúcia parou em frente ao pórtico. Ela desceu, majestosa em um vestido de linho cru, os cabelos perfeitamente arrumados, um sorriso polido para o manobrista. E lá estavam eles, nos lóbulos de suas orelhas, brilhando sob o sol do meio-dia, os inconfundíveis brincos de pérola. Peguei! Sussurrou Renata, o olho colado no visor da câmera, o som do obturador disparando como uma pequena metralhadora silenciosa. Close-up, foco perfeito. A pérola tem aquela pequena imperfeição na base, não é? Sim, respondeu Camila, a voz embargada. Minha avó dizia que era a marca da autenticidade dela. A caçada continuou pelas semanas seguintes. Elas se tornaram sombras, seguindo os passos de Dona Lúcia pela cidade. Descobriram sua rotina. O salão de beleza às terças, o chá com as amigas no hotel do centro às quintas, a missa de domingo na catedral. Em cada ocasião, uma nova peça do quebra-cabeça se revelava. Em um jantar que Renata conseguiu fotografar da janela de um prédio vizinho, Dona Lúcia usava o anel de safira, o pequeno ponto azul brilhando em sua mão enquanto ela erguia uma taça de vinho. As fotos eram nítidas, inegáveis. A arrogância de Dona Lúcia era sua perdição. Ela não escondia as joias, ela as ostentava, convencida de que seu crime era perfeito, de que a vítima estava neutralizada e desacreditada. Enquanto Renata coletava as provas do presente, Camila mergulhou no passado. Ela foi até a casa de seus pais, um lugar que evitara nos últimos meses para não preocupá-los com sua situação. No sótão empoeirado, encontrou o que procurava. Um grande baú de madeira escura, guardião das memórias de sua família. Com cuidado, ela o abriu. O cheiro de cedro e de tempo invadiu suas narinas. Lá dentro, entre vestidos de batismo amarelados e cartas amarradas com fitas de cetim, estavam os álbuns de fotografia. Ela passou horas folheando as páginas, as fotos em preto e branco e sépia, contando a história de uma vida que ela só conhecia por relatos. E então ela encontrou uma foto de sua avó, jovem e sorridente, em uma festa de Ano Novo nos anos 60, e em seu pescoço, inconfundível, estava o colar. A imagem estava um pouco desbotada, mas o design do camafeu era nítido. Em outra foto, do casamento de seus pais, lá estava a avó novamente, agora mais velha, usando os brincos de pérola. E em uma foto de seu próprio batizado, a avó a segurava no colo. E em seu dedo,
O pequeno anel de safira brilhava. Camila sentiu uma onda de emoção tão forte que quase a derrubou. Não era mais apenas a sua palavra, era a palavra de sua avó, falando através do tempo. Ela pegou as fotografias, as mãos trêmulas. O elo estava formado. O passado e o presente se conectavam, tecendo uma rede da qual Dona Lúcia não poderia escapar. Ela fotografou as fotos antigas com o celular, enviando-as para Renata, que as colocou lado a lado com as fotos que havia tirado. A comparação era devastadora. O mesmo fecho, a mesma imperfeição na pérola, o mesmo design do anel. Era uma prova visual, uma narrativa completa do roubo e da apropriação. Com o dossiê de fotos em mãos, uma nova força tomou conta de Camila. A mulher frágil e humilhada que havia sido expulsa de casa estava desaparecendo, dando lugar a uma leoa protegendo sua cria e sua herança. Ela sabia que o próximo passo era o mais difícil e o mais perigoso: confrontar Rodrigo. Ela não sabia como ele reagiria. A negação ainda poderia ser mais forte, mas ela tinha que tentar, pelo seu filho, pela memória de sua avó, pela sua própria dignidade. Estou pronta, disse ela a Renata, o dossiê digital seguro em um pendrive e as fotos impressas em um envelope pardo. Vou falar com ele. Renata a olhou, uma mistura de orgulho e preocupação nos olhos. Você tem certeza? Ele pode... Eu sei, interrompeu Camila. Eu sei que ele pode ficar do lado dela de novo, mas desta vez eu não tenho apenas a minha palavra. Eu tenho a verdade em imagens. E se nem isso for suficiente para ele acordar, então eu saberei, de uma vez por todas, que o homem com quem me casei realmente morreu. E eu poderei finalmente seguir em frente, sozinha, mas livre. Ela pegou o telefone, o coração batendo um ritmo de guerra. Procurou o número de Rodrigo na lista de contatos. Hesitou por um segundo, respirou fundo e apertou o botão de ligar. A chamada para a batalha havia sido feita. O café escolhido para o encontro era um lugar neutro, um pequeno estabelecimento no centro da cidade, com mesas de madeira escura e o aroma reconfortante de grãos recém-moídos. Era um território que não pertencia nem ao passado feliz do casal, nem ao presente doloroso da separação. Camila chegou primeiro, uma estratégia deliberada para controlar o ambiente, para se sentir dona do espaço, ainda que por poucos minutos. Ela escolheu uma mesa nos fundos, longe da janela, um recanto discreto que oferecia privacidade. O envelope pardo com as fotos impressas repousava em seu colo, pesado como uma sentença. Cada chute do bebê em seu ventre parecia um lembrete do que estava em jogo, uma pequena onda de coragem que a impulsionava. Quando Rodrigo entrou, o pequeno sino acima da porta tilintou, e o coração de Camila deu um salto doloroso. Ele parecia o mesmo, e ao mesmo tempo completamente diferente. O mesmo cabelo desalinhado que ela costumava ajeitar com os dedos, os mesmos ombros largos sob a camisa social, mas havia uma tensão em sua mandíbula, um cansaço em seus olhos que ela não reconhecia. Ele a procurou pelo local e quando seus olhares se cruzaram, ela viu um lampejo de algo que não conseguia decifrar, surpresa, culpa, talvez até saudade. Ele caminhou até a mesa, o andar hesitante, como um homem que não tem certeza do terreno que pisa. Camila, ele disse, a voz mais baixa do que ela se lembrava. Você está linda. O elogio, que em outros tempos a teria feito sorrir, agora soou vazio, quase um insulto. Linda? Ela se sentia como um campo de batalha, exausta e marcada por cicatrizes invisíveis. Ela apenas assentiu, um gesto seco, e indicou a cadeira à sua frente. Sente-se, Rodrigo. Ele obedeceu, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo murmúrio das outras mesas e pelo silvo da máquina de café expresso. Um garçom se aproximou, mas Camila o dispensou com um aceno. Não haveria café, não haveria conversa fiada.
Ela estava ali para um propósito, e adiar o momento só prolongaria a agonia. Eu não te chamei aqui para falar sobre nós ou sobre como eu estou. Ela começou, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Eu te chamei porque preciso que você veja uma coisa. Preciso que você, pela primeira vez em muito tempo, olhe de verdade. Sem esperar por uma resposta, ela abriu o envelope e espalhou as fotografias sobre a mesa, criando um mosaico de traição. De um lado, as fotos nítidas e coloridas de Dona Lúcia, tiradas por Renata. A sogra no almoço beneficente com os brincos de pérola. No jantar com o anel de safira. E a mais contundente de todas, a foto do shopping, o colar de camafeu brilhando em seu pescoço. Do outro lado, as fotos antigas, em preto e branco e sépia, de sua avó, usando exatamente as mesmas joias. Rodrigo olhou para as imagens, a testa franzida em confusão. Ele pegou uma das fotos de sua mãe, depois uma da avó de Camila. Ele as comparou, os olhos se movendo rapidamente de uma para a outra. Um músculo em sua bochecha começou a tremer. "O que é isso, Camila? Uma montagem?" Ele perguntou, mas sua voz carecia de convicção. Era a pergunta de um homem que já sabia a resposta, mas se recusava a aceitá-la. "Montagem?" Camila repetiu, a voz carregada de uma ironia gélida. "Olhe de perto, Rodrigo. Olhe a imperfeição na pérola. Olhe o fecho do colar. Olhe o design do anel. São as mesmas joias. As joias que sumiram da nossa casa. As joias pelas quais você permitiu que sua mãe me chamasse de louca e demitisse uma mulher inocente." Ele empurrou as fotos como se queimassem seus dedos. Recostou-se na cadeira, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero. "Isso não prova nada. Minha mãe, ela pode ter joias parecidas. É uma coincidência." Coincidência! A palavra explodiu de Camila, mais alta do que ela pretendia. Uma coincidência que ela tenha 3 peças idênticas às minhas que desapareceram? Uma coincidência que ela tenha começado a usá-las logo depois que eu fui expulsa de casa? Abra os olhos, Rodrigo, pelo amor de Deus, por tudo que um dia nós fomos, abra os olhos. Ele balançou a cabeça, negando não para ela, mas para si mesmo. A ideia de que sua mãe, a mulher que o criou, a figura que ele sempre colocou em um pedestal, fosse capaz de tal ato, era um terremoto que ameaçava destruir as fundações de seu mundo. Era mais fácil acreditar que Camila estava enganada, que havia uma explicação lógica, do que aceitar a monstruosidade da verdade. "Minha mãe não faria isso", ele sussurrou, as palavras soando como uma oração frágil. "Ela não é uma ladra." Camila sentiu uma onda de exaustão. Ela havia se preparado para a negação, mas a realidade era mais dolorosa do que a antecipação. Ela viu nos olhos dele não a maldade, mas uma fraqueza profunda, uma incapacidade de confrontar a feiura que se escondia sob a superfície de sua família perfeita. Com um suspiro, ela recolheu as fotos, a esperança murchando dentro dela. "Eu achei que as imagens falariam por si. Achei que, por nosso filho, você se daria ao trabalho de duvidar dela, pelo menos uma vez", disse ela, a voz agora desprovida de raiva, apenas tingida de uma tristeza infinita. "Mas vejo que o poder que ela tem sobre você é maior do que qualquer verdade. Maior do que eu, maior do que o nosso bebê." Ela se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Rodrigo permaneceu sentado, paralisado, o rosto pálido. Ele não tentou impedi-la quando ela se virou e caminhou em direção à saída, deixando-o para trás com o fantasma da verdade sobre a mesa. Rodrigo ficou no café por quase 1 hora, encarando o lugar vazio onde Camila estivera sentada. As imagens das fotos estavam gravadas em sua retina. A semelhança era inegável. A coincidência era absurda. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. "Abra os olhos." Ele voltou para casa perturbado. A cabeça
uma confusão de lealdade e dúvida. A imagem de sua mãe, sorridente e carinhosa, lutava contra a imagem da mulher nas fotos, ostentando joias que não lhe pertenciam. Ao entrar no apartamento que dividia com a mãe desde a pausa em seu casamento, encontrou-a na sala, assistindo a uma novela. Ela o cumprimentou com um beijo no rosto, perguntando sobre seu dia. Ele respondeu com monossílabos, a mente distante. Ele a observou procurando por um sinal, uma rachadura na fachada. Mas ela era impecável, a personificação da elegância e da calma. Seria possível que Camila estivesse tão errada? Que ela tivesse, de alguma forma, se enganado? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, o conflito interno o consumindo. Por volta das 2 da manhã, levantou-se e foi até a cozinha para beber um copo d'água. Ao passar pelo corredor, viu uma fresta de luz vindo do quarto da mãe. Ele parou, o coração acelerado. A porta estava entreaberta e ele pôde vê-la. Dona Lúcia não estava dormindo. Estava em frente ao seu grande armário de mogno e em suas mãos havia pequenas caixinhas de veludo. Com um cuidado quase reverente, ela abria uma por uma, admirando o conteúdo por um instante antes de fechá-las e guardá-las em um compartimento oculto no fundo do armário. Rodrigo prendeu a respiração. Ele não conseguiu ver o que havia dentro das caixas, mas o gesto furtivo, a discrição com que ela as manuseava no meio da noite, enviou um calafrio por sua espinha. Ele recuou para o seu quarto, o coração martelando. A dúvida que Camila havia plantado começava a germinar, suas raízes se espalhando e quebrando a casca dura da negação. Ele esperou. Esperou o que pareceu uma eternidade, até que a luz do quarto dela se apagasse e o silêncio profundo da madrugada tomasse conta do apartamento. Então, movido por um impulso que ele não conseguia mais controlar, ele se levantou novamente. Pé ante pé, ele foi até o quarto da mãe. A porta estava fechada, mas não trancada. Ele a abriu com um cuidado infinito, o rangido suave da dobradiça soando como um trovão em seus ouvidos. Dona Lúcia dormia profundamente, a respiração regular e tranquila. Ele se aproximou do armário, o coração na boca. Abriu a porta e tateou no fundo onde a vira guardar as caixas. Seus dedos encontraram uma placa de madeira solta. Ele a removeu. E lá estava. Não um cofre, mas um compartimento secreto. Dentro, aninhadas em veludo, estavam as caixinhas. Com as mãos trêmulas, ele pegou a primeira. Abriu. Dentro, os brincos de pérola. A pequena imperfeição na base, exatamente como Camila havia descrito. Ele pegou a segunda, o anel de safira, a terceira, o colar de camafeu. Estava tudo ali. As joias de Camila, as provas do crime. O impacto foi devastador. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Ele se apoiou no armário para não cair. A verdade, em toda a sua feiura, o atingiu com a força de um trem desgovernado. Sua mãe. Sua mãe era uma manipuladora, uma mentirosa. Ela não apenas havia roubado, mas havia destruído a vida de Camila, a vida deles, para encobrir seu ato. Os laudos do psicólogo, a demissão de Maria, as acusações de paranoia, tudo se encaixou em um padrão aterrorizante. Ele olhou para a mulher que dormia pacificamente na cama e pela primeira vez na vida não viu sua mãe. Viu uma estranha, uma predadora. E a náusea que sentiu foi a do veneno que ele havia permitido que ela lhe desse por tanto tempo. A negação se estilhaçou em 1000 pedaços, e sob os destroços restou apenas a vergonha esmagadora de sua própria cegueira. A noite não terminou para Rodrigo. O sono se tornou uma impossibilidade, um luxo que sua consciência recém-despertada e atormentada não lhe permitiria. Ele voltou para seu quarto, mas não para a cama. Colocou as 3 caixinhas de veludo sobre a escrivaninha, sob a luz fria de um abajur,
e ficou a encará-las como se fossem artefatos de uma civilização perdida, símbolos de um mundo que ele não conhecia mais. Cada peça era um prego em seu próprio caixão de ignorância. O brilho suave das pérolas, a cintilação azul da safira, o ouro polido do camafeu, tudo parecia zombar dele, sussurrando a verdade que ele se recusara a ouvir. A imagem de Camila no café, seus olhos cheios de uma tristeza profunda, mas também de uma força que ele nunca vira antes, sobrepôs-se à imagem de sua mãe dormindo tranquilamente no quarto ao lado. A dissonância era enlouquecedora. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde trocar a mulher que carregava seu filho por uma teia de mentiras tecida pela pessoa em quem mais confiava? A vergonha era uma sensação física, um peso no peito que dificultava a respiração. Ele se lembrou de cada palavra dura que disse a Camila, de cada vez que a acusou de ser emocional demais, de cada vez que defendeu sua mãe. Cada memória era uma facada. Ele se lembrou do rosto choroso de Maria, a empregada, jurando sua inocência enquanto ele, impassível, apenas assistia à sua demissão. Ele havia sido cúmplice, não por maldade, mas por uma fraqueza covarde, uma necessidade infantil de preservar a imagem imaculada de sua mãe. E o preço dessa fraqueza fora a destruição de sua própria família. O sol começou a clarear o céu, pintando o horizonte com tons de cinza e laranja, mas para Rodrigo, o mundo nunca pareceu tão escuro. Ele sabia o que precisava fazer. Não havia outro caminho. A reparação, por mais impossível que parecesse, tinha que começar. Ele não esperou que a mãe acordasse. Com as joias guardadas em segurança no bolso interno do casaco, ele saiu do apartamento antes das 6 da manhã, deixando para trás a vida que conhecia. Dirigiu sem rumo por um tempo, a cidade ainda despertando, as ruas vazias. Sua mente, no entanto, era um turbilhão. Ele precisava ver Camila, precisava colocar aquelas joias nas mãos dela, não como um troféu de sua descoberta, mas como a primeira parcela de um pedido de perdão que ele sabia que talvez nunca fosse totalmente aceito. Ele parou em uma padaria 24 horas, comprou um café forte e, com as mãos ainda trêmulas, ligou para ela. Camila atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta e cautelosa. Alô? Camila? Sou eu? Rodrigo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, cheio de perguntas não ditas. Eu sei que é cedo, ele continuou, a voz embargada. Mas eu preciso te ver. Por favor, é importante. Eu preciso te entregar uma coisa. Ela hesitou. Ele podia sentir a desconfiança dela através do telefone. O que você quer, Rodrigo? A verdade, ele disse, a palavra saindo como um suspiro. Eu só preciso de 10 minutos. Eu vou até aí. Por favor, Cami. Talvez tenha sido o desespero em sua voz, ou talvez a simples menção da palavra verdade, mas ela concordou. 10 minutos. A porta estará aberta. O trajeto até o pequeno apartamento dela foi o mais longo de sua vida. Cada semáforo vermelho parecia uma tortura. Ao chegar, ele viu a porta entreaberta, como ela prometera. Ele empurrou-a suavemente e entrou. Camila estava na pequena sala, de pé, vestindo um roupão, a mão protetoramente sobre a barriga. Seus olhos não demonstravam raiva, mas um cansaço profundo, como se ela estivesse se preparando para mais uma batalha que não queria lutar. Ele não disse nada. Apenas se aproximou, parou a uma distância respeitosa e lentamente tirou as 3 caixinhas de veludo do bolso. Ele as estendeu para ela na palma da mão. Os olhos de Camila se arregalaram. Ela olhou das caixas para o rosto dele e de volta para as caixas. Com a mão trêmula, ela pegou a primeira, a que continha o colar. Abriu. Um soluço escapou de seus lábios, um som que era uma mistura de dor e alívio. Ela abriu a segunda e a terceira. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas e incontroláveis.
Ela afagou cada peça com a ponta dos dedos, como se estivesse reencontrando velhos amigos que pensava estarem mortos. Onde? Como? Ela sussurrou, a voz quebrada. No quarto dela. Escondidas. Ele respondeu, a vergonha fazendo sua própria voz falhar. Eu não acreditei em você. Mesmo com as fotos, eu não quis acreditar. Mas eu a vi, guardando as caixas no meio da noite. E eu encontrei. Camila fechou os olhos, as lágrimas continuando a fluir. Era a validação. A prova final de que ela não era louca, de que sua intuição estivera certa o tempo todo. Aquele momento era mais do que apenas a recuperação de suas joias. Era a recuperação de sua própria identidade, de sua sanidade. Com uma nova onda de determinação, ela se virou e caminhou até um pequeno baú de madeira que estava em um canto da sala. O mesmo baú que ela havia vasculhado no sótão de seus pais. Ela o abriu e tirou de dentro os velhos álbuns de fotografia. Eu quero que você veja mais uma coisa, disse ela, a voz mais firme agora. Ela abriu um dos álbuns na página que continha a foto de sua avó sorrindo na festa de Ano Novo, o colar de camafeu em seu pescoço. Olhe para ela, Rodrigo. Olhe a alegria nos olhos dela. Este colar foi um presente do meu avô. Ele o desenhou. Era o símbolo do amor deles. Ela virou a página, mostrando a foto do casamento de seus pais, com a avó usando os brincos de pérola. Estas pérolas... Minha avó as usou no dia mais feliz da vida dela. Ela me disse que elas guardavam a promessa de um amor duradouro. Ela apontou para a última foto, a do seu próprio batizado. E este anel foi a primeira joia que ela me deu. Ela o colocou no meu dedo e disse que, enquanto eu o usasse, um pedaço do amor dela estaria sempre comigo. Rodrigo olhava para as fotos, o rosto se contraindo de dor. As histórias por trás das joias, as vidas e os amores que elas representavam, tornavam o roubo de sua mãe ainda mais hediondo. Não era apenas metal e pedras. Era a alma de uma família que ela havia profanado. Foi nesse momento que o quebra-cabeça se completou na mente de Rodrigo, com uma clareza brutal e ofuscante. Não era apenas sobre as joias. As joias eram o catalisador. Ele juntou todos os pontos, todas as peças que antes pareciam desconexas. A manipulação sutil. Os laudos forjados do psicólogo amigo de sua mãe. A acusação fria e calculada contra Maria. E a peça mais bizarra de todas. A recontratação inexplicável da mesma empregada. Tudo fazia sentido agora. Sua mãe precisava de um bode expiatório para encobrir o roubo. Depois que Camila foi afastada e a poeira baixou, ela recontratou Maria, talvez por um misto de culpa e da necessidade de manter por perto alguém que conhecia os segredos da casa. Um ato de controle disfarçado de benevolência. Cada ação de sua mãe não fora aleatória. Fora um movimento deliberado em um jogo cruel cujo objetivo era um só. Destruir Camila e tomar para si o que ela desejava. A verdadeira culpada, a arquiteta de toda a sua miséria, sempre fora Dona Lúcia. A percepção o atingiu com a força de um golpe físico. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede. O mundo que ele conhecia, a imagem de sua família, a veneração por sua mãe, tudo se desfez em pó. Ele olhou para Camila, que agora segurava as joias contra o peito, o rosto molhado de lágrimas, e a viu de verdade pela primeira vez em meses. Viu sua força, sua resiliência, a dor que ele a ajudara a infligir, e a barriga proeminente, que antes era um lembrete de um problema, agora era a prova viva da família que ele quase perdeu para sempre. A barragem de sua compostura finalmente se rompeu. Um soluço rasgou sua garganta e ele deslizou pela parede até o chão, o rosto entre as mãos. As lágrimas vieram, quentes e vergonhosas. Lágrimas de arrependimento, de luto pela inocência perdida, de uma dor tão profunda que parecia que iria parti-lo ao meio.
Ele chorou pela mulher que amava e que havia abandonado. Chorou pelo filho que quase renegou. Chorou pela traição de sua própria mãe e, acima de tudo, chorou por sua própria e imperdoável fraqueza. O som dos soluços de Rodrigo preencheu o pequeno apartamento, um som cru e quebrado que parecia vir das profundezas de uma alma que se estilhaçava. Camila observou-o do outro lado da sala. O homem que ela amara, agora reduzido a uma figura desmoronada no chão, e não sentiu triunfo. Não havia satisfação em sua dor, apenas um vazio melancólico. A vitória, ela percebeu, tinha um gosto agridoce. Ela havia recuperado suas joias, sua verdade, mas o processo havia deixado um rastro de destruição que talvez nunca pudesse ser totalmente limpo. Com um suspiro que carregava o peso dos últimos meses, ela se aproximou e sentou-se no sofá, perto de onde ele estava, esperando que a tempestade de seu arrependimento passasse. Depois de longos minutos, os soluços de Rodrigo diminuíram, transformando-se em uma respiração trêmula e irregular. Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados, a expressão de um homem perdido. Camila, me perdoa. Ele sussurrou, a voz rouca e quase inaudível. Eu sei que pedir perdão não é nada. Não apaga o que eu fiz, o que eu deixei ela fazer. Eu fui cego, fui um covarde. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Eu abandonei nosso filho antes mesmo de ele nascer. Eu não tenho desculpas. Não há desculpa no mundo para minha fraqueza. Cada palavra era uma confissão. Uma autoflagelação que, embora dolorosa de ouvir, era necessária. Camila o ouvia em silêncio, o coração dividido. Uma parte dela, a parte ferida e humilhada, queria gritar. Queria jogar em seu rosto cada noite solitária, cada lágrima derramada, cada olhar de pena que recebeu na rua. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava do homem por quem se apaixonou e a mãe que estava prestes a se tornar, via apenas um homem quebrado que finalmente havia acordado de um longo pesadelo. Você não foi só fraco, Rodrigo, disse ela, a voz calma, mas firme como aço. Você foi conivente, você escolheu o caminho mais fácil, você escolheu acreditar na mentira confortável em vez da verdade inconveniente. E essa escolha quase me custou tudo, não só as joias, quase me custou a sanidade. Quase custou a este bebê a chance de ter uma mãe inteira. Ele não se defendeu, apenas assentiu, aceitando cada palavra como a penitência que merecia. Eu sei, e eu vou passar o resto da minha vida me arrependendo disso. Mas o arrependimento não é suficiente. Eu preciso consertar isso. Eu preciso confrontá-la. A menção de Dona Lúcia enviou um calafrio por Camila. A ideia de um confronto direto a assustava, mas ela viu nos olhos de Rodrigo uma nova determinação, a centelha do homem que ela um dia admirou. O confronto não aconteceu no apartamento luxuoso, mas em um terreno neutro, o escritório do advogado de Rodrigo, um homem mais velho e íntegro que conhecia a família há anos. Rodrigo marcou a reunião sob o pretexto de discutir assuntos urgentes de família. Dona Lúcia chegou impecável, como sempre, um sorriso condescendente nos lábios, esperando talvez discutir os detalhes de um novo investimento. Sua expressão mudou no instante em que viu Camila sentada ao lado de Rodrigo. O sorriso vacilou, substituído por uma máscara de frieza. O que ela está fazendo aqui? Perguntou, a voz sibilante, ignorando completamente a presença de Camila. Rodrigo não hesitou. Ele colocou as 3 caixinhas de veludo sobre a mesa de mogno polido, abrindo-as uma a uma. Acho que a senhora sabe o que ela está fazendo aqui, mãe. Os olhos de Dona Lúcia se arregalaram por uma fração de segundo ao ver as joias. Foi um lapso mínimo, quase imperceptível. Mas para Rodrigo, que agora a observava com olhos abertos, foi uma confissão. Ela se recuperou rapidamente, forçando uma risada.
Ora, Rodrigo, que surpresa! Você as encontrou. Eu disse a Camila que ela provavelmente as havia guardado em algum lugar e esquecido. Onde estavam, afinal? A audácia era de tirar o fôlego. Estavam em um fundo falso no seu armário, disse Rodrigo, a voz baixa e cortante. Onde eu a vi guardá-las no meio da noite. O silêncio que se seguiu foi pesado, elétrico. O rosto de Dona Lúcia empalideceu. A negação começou, primeiro com desdém, depois com fúria. Isso é um absurdo. É ela. Ela colocou isso na sua cabeça. Essa garota está tentando nos separar, destruir nossa família. Que família, mãe? Rodrigo explodiu, levantando-se. A família que você destruiu quando roubou uma mulher grávida, quando a acusou de ser louca, quando subornou um médico para forjar laudos, quando culpou uma inocente e depois a recontratou para manter o controle, de que porra de família você está falando? Cada acusação era um golpe. Dona Lúcia tentou argumentar, se contradisse, gaguejou. Seu castelo de mentiras, tão cuidadosamente construído, desmoronava sob o peso da verdade exposta por seu próprio filho. Vendo que a negação não funcionaria, ela mudou de tática, apelando para a chantagem emocional. Eu fiz tudo por você, Rodrigo, por nosso nome. Você ia ter um filho com essa desequilibrada. Eu estava te protegendo. Foi a gota d'água. Me protegendo? Ele riu, um som amargo e desprovido de humor. Você não me protegeu. Você me usou. Você me envenenou. Você não se importa com o meu filho. Você se importa com o seu legado, com o seu status, com o seu maldito orgulho. Mas acabou. Acabou, mãe. Naquele dia, Rodrigo cortou os laços. Não apenas emocionais, mas financeiros. Ele renunciou à sua posição na empresa da família, abriu mão de sua herança e saiu daquele escritório deixando para trás não apenas sua mãe, mas toda a vida de privilégios e mentiras que ela representava. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução lenta e dolorosa. Rodrigo alugou um pequeno apartamento, conseguiu um emprego modesto em uma empresa onde ninguém conhecia seu sobrenome e começou a fazer terapia para entender as raízes de sua fraqueza e a dinâmica tóxica de sua família. Ele não pedia para voltar para a vida de Camila, mas se fazia presente. Trazia compras, montava o berço, acompanhava-a nas consultas médicas, sempre mantendo uma distância respeitosa, como alguém em peregrinação, pagando sua penitência passo a passo. Ele estava provando seu arrependimento não com palavras, mas com ações consistentes. Camila, por sua vez, focou em si mesma e em seu bebê. Com a verdade revelada, um peso imenso foi tirado de seus ombros. Ela sentia a ferida da traição, mas também via o esforço genuíno de Rodrigo para se redimir. Ela não o perdoou da noite para o dia. O perdão não era um interruptor, mas um caminho que ela estava, cautelosamente, começando a trilhar. Quando o pequeno Lucas nasceu, em uma manhã ensolarada de primavera, Rodrigo estava lá, segurando a mão de Camila, os olhos cheios de lágrimas, de uma alegria que ele pensou que nunca mais sentiria. Ao segurar o filho nos braços pela primeira vez, ele olhou para Camila por cima da pequena cabeça do bebê e sussurrou: eu prometo que vou passar o resto da minha vida sendo o homem que vocês dois merecem. Eu vou proteger nossa família. E Camila, olhando para o rosto de seu filho, um pequeno milagre que havia sobrevivido a tantas tempestades, e para o homem ao seu lado, que havia atravessado o inferno de sua própria criação para encontrá-la do outro lado, sentiu a última barreira em seu coração ceder. Ela entendeu que a vida não era sobre apagar as cicatrizes, mas sobre aprender a viver com elas, a vê-las não como marcas de fraqueza, mas como testemunhos de sobrevivência. Dona Lúcia havia roubado suas joias, quase roubou sua paz e seu casamento, mas ela não conseguiu roubar o que era mais precioso:
sua dignidade, sua força como mãe e, finalmente, a chance de ter sua família de volta, não como era antes, mas algo novo, mais forte, forjado no fogo da verdade e temperado pela dor do arrependimento. Segurando a mão de Rodrigo, que agora segurava a pequena mão de Lucas, ela soube que aquele não era o fim da dor, mas o verdadeiro começo da cura. Juntos, eles iriam construir um novo legado para seu filho, um legado baseado não em ouro ou status, mas em honestidade, resiliência e no poder redentor do perdão. A paz, finalmente, havia encontrado um caminho de volta para casa. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da história da Camila e do Rodrigo? Deixe seu like no vídeo e, sendo bem sincero, que nota vocês dão para essa jornada de 0 a 10? Deixem tudo aqui nos comentários. Eu vou ler e responder o máximo que eu conseguir. Muito obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo.